Bora. É isso. Tá certo. Vamos lá? Fala, jovens idosos! Eu sou o Vini Bego e esse aqui é o Cena 2K. Então vamos lá, do nosso convidado. Fist, Street Bulldogs, Reitinho, entre outras. Guitarrista dos sonhos da MTV e diretor audiovisual. Ele, Fabrício. Cadê as horas? Felipe Coloca. Obrigado hora. por colar aqui, cara. Que satisfação ter você aqui. Animal, mano. Massa, mano. Eu que fico feliz com o convite. Eu falo muito, hein, cara. É. Conta história aí, bicho. Mas eu amo participar de podcast exatamente pra... Né, a gente vive pra ter história, né? Exato. Então, feliz de estar aqui também, cara. Valeu pelo convite, da hora. Vamos contar sua história, então. Roda a vinheta. Polifonia apresenta Emovive, o maior festival do gênero. Com Amberlin tocando o álbum Never Take Friendship Personal na íntegra. Emery de volta ao Brasil. May tocando o álbum The Everglow na íntegra. E Fresno, tocando apenas músicas dos 3 primeiros álbuns. Quarto dos livros, o Rio, a Cidade, a Árvore e Ciano. Dias 4 de junho em Porto Alegre, 6 de junho no Rio de Janeiro e 7 e 8 de junho em São Paulo. Ingressos à venda no site festivalpolifonia.com.br. Emovive. Cara, eu vou tentar seguir uma linha cronológica, tá? Pra gente contar a sua história. Primeira banda que você teve foi a Fist? Primeira banda, assim, né? Banda mesmo. Eu sou do interior, eu sou de Pirassununga, uma cidade do interior de São Paulo. Certo. E eu tive uma banda lá, mas era uma banda cover, com os meus amigos do colégio, assim, e tal. Chamava Zero Left. E zero à esquerda, tá ligado? Bem de adolescente, assim, mas era massa. E foi onde eu comecei a aprender a tocar, né? Porque uma coisa é você aprender a tocar o instrumento, outra coisa é você aprender a tocar dentro de uma banda, né? Totalmente diferente, Nossa, né? não. Então, eu tive essa banda antes. Mas daí, o Fist eu considero como a primeira banda profissional, né? Mesmo que não seja mainstream e tal, mas foi uma banda profissional, uma banda autoral também, né? Foi a primeira vez que eu gravei um disco, foi a primeira vez que eu toquei e compus músicas que não eram cover, né? Que não era tirar a música de alguém, né? Então, sim, o Fist é, pra mim, considerado a primeira banda que eu tive, assim. Quanto tempo você ficou no Fist, você sabe? Cara, acho que uns 2 anos, 2 pra 3, assim. Eu não lembro exatamente, mas acho que eu entrei em 99, saí em 2001, 2000, pouquinho, assim. Foi rápido. Foi. Em 2000 você entrou no Street Bulldogs. Então, foi porque é isso que eu falei. Foi uma coisa muito... Foi rápido no sentido de... Minha vida tava mudando um monte de coisa rápida ali. Então, eu ter feito essa passagem foi uma coisa meio... Um conjunto com um monte de outras coisas. Eu morei em Jundiaí, eu vim de Pirassununga do interior, fui pra Jundiaí. Minha mãe se mudou do trampo e a gente foi, a família inteira pra Jundiaí. Do nada, assim, pá! Mês que vem a gente vai se mudar pra Jundiaí. Deu, beleza. Cheguei lá sem conhecer ninguém e tal, de repente... Você tinha quantos anos na época, você lembra? Tinha 17 pra 18, Caraca, assim. molecote. Ainda fiquei um tempo sozinho na cidade. Eu saía sozinho, vivia nos rolês sozinho, descobria uns rolês sozinho, de showzinho, ia. Até que eu conheci uma menina, comecei a namorar uma menina que era a melhor amiga do Nick, do Fist, do vocalista do Fist. E aí comecei a me enturmar mais, né? Certo. E aí pintou essa oportunidade de entrar na banda. Eles estavam trocando de formação lá e tal, entrei na banda. E aí toquei, fiz o disco, né? O primeiro disco do Fist. E aí, nesse meio do caminho, eu passei na faculdade e vim estudar em São Paulo. Vim estudar rádio e TV ali em Bimorumbi, no Brás. E aí, eu vim pra São Paulo. E aí, 6 meses de faculdade, eu consegui o trampo da MTV. Caraca, foi muito rápido. Foi tudo muito rápido. E, cara, e aí, isso tudo fez uma reviravolta, assim, do tipo... Vim morar em São Paulo, arrumei um trampo, e então, assim, não era só estudar e voltar pra lá, né? Eu trampava todo dia, trampava pra cacete, assim, e tal.
E aí, de repente, virou o convite do Street Bulldogs e assim, não foi só um convite até pra entrar na banda, foi um convite pra morar junto, porque eu tava morando numa república com mais 9 caras. Nossa, mano. Você imagina uma república com 9 amigos eu era os amigos de Pirassununga lá, da minha terra lá. E eu tava louco pra arrumar um lugar pra morar. E aí os caras, mano, vem aí, ó, vem morar junto com nós. Aí, puta, foi uma coisa meio... E o Street morava tudo junto? Tudo junto. Não, então, tinha uma casa que era o Sonizal e o Drauzio, que era o baixista na época, o Sonizal era sempre guitarrista. O Léo morava no condomínio, mesmo condomínio, basicamente, na rua de trás. E aí eles estavam com... Ah, vem morar com nós aí, tem um espaço lá. Tem um cara que mora lá com nós, que a gente chama ele de hóspede. Ai, que animal. Que era o hóspede mesmo. Que louco. O Thiago, que na época chamava Thiago. E aí eles falavam assim, não, ele, mano, ele nem dorme lá, ele paga o aluguel, tem o quarto dele lá, mas ele mora por aí todo dia na casa da tia dele. Ah, entendi. E aí ele é o hóspede da casa. E aí que veio esse nome hóspede, eu sempre conto essa história. E aí os caras, não, a gente expulsa ele e você vai lá morar com nós. Então foi tudo muito rápido nesse sentido, tipo, sabe assim, portas abrindo e falou, vou indo. Você não parou. Então foi isso, assim. Aí vim parar aqui já no Street. Caralho. Aí você ficou tocando... Fish parou e foi o Street direto. Você ficou com as duas junto. Então, fiquei um tempo com as duas, assim. Fiquei um tempo... Eu falei, antes até de entrar no Street, eu já tava começando a sofrer, assim, dessa correria de morar em São Paulo e voltar pra ensaiar. Morar em São Paulo, voltar pra ensaiar, assim. A gente já tava meio distanciando aí. Entendi. Entendeu? O lance do Street não foi que assim, saiu da banda pra entrar na outra. Foi uma coisa que veio como uma gota d'água, assim, do tipo, puta, mano, agora eu preciso vir pra cá mesmo e mudar minha vida pra cá. Até meu namoro eu terminei, assim. Caralho, tipo, foi uma mudança da não foi uma escolha, mas foi assim, não deu mais certo o nosso namoro, porque eu não tava mais lá, entendeu? Tava presente, era a situação. Então eu fui pra São Paulo e aí eu vim mesmo, né? Tipo, foi assim, pula de cabeça no precipício e vambora, né? Caralho, que louco. Então foi isso, assim... E, cara, e aí a vida seguiu, os caras seguiram, a banda nunca acabou também, o Fish, né, e tal. Lógico que todo mundo sempre, quando a gente sai de banda, sempre fica chateado um tempo, mas a gente nunca brigou, assim, pelo menos... Só foi a situação na vida que rolou isso aí. Aí no Street você ficou quanto tempo no Street? Fiquei bastante tempo ali, cara, acho que foi até uns 2006 ou 2007, assim. Então você ficou com o Street e com o Reitinho já? Não, o Reitinho eu entrei mais lá na frente. Mais lá na frente? Eu pensei que já era tipo em 2004 por aí que você tinha entrado no Reitinho. Mas então, eu já tava no Street desde 2000, 2001. Eu não lembro exatamente, mas deve ter sido 2000 pra 2001, assim. Porque eu lembro que os caras lançaram o disco lá, o Question Your Truth. E foi 2001 e eu entrei logo ali. Então, eu acho que foi isso. O Fist 99 e 2000, o Street 2001. Aí eu fiquei no Street até 2006. Só que daí em 2004 foi quando eu entrei no Reitinho. Porque aí teve um outro caminho também. É muito louco. Eu queria contar essas histórias. A timeline das histórias, que vai assim. Pro lado pro outro, vai ligando todo multiverso, mundo. Né? Que vira uma linha, assim, né? Mas se o cara não tivesse falado aquilo naquele dia, eu não teria ido. Eu teria ido pro outro caminho, né? É uma viagem. E aí o Koala entrou no Street no meio desse caminho. E aí a gente começou a ficar muito amigo. Eu sempre fui fã do Reitinho. Sempre declarei isso pra todo lugar, pra todo mundo. E aí quando ele entrou a gente ficou muito próximo. Até como guitarrista mesmo, como instrumentistas, a gente ficou muito, muito, muito colado, muito próximo. A gente criou uma parceria muito fodida, assim. E aí teve uma situação que o guitarrista do Reitinho na época lá também não tava nem ligando pra nada, ele não foi gravar o disco direito e meio que abandonou a banda. O cara falou, mano, você quer entrar no Reitinho? Quero. E aí eu entrei no Reitinho em 2004, fiquei as duas bandas até 2006 e 2007. Ficamos nas duas bandas, eu e ele nas duas bandas. Mas aí rolou o lance do Reitinho assinar lá com o Rick Bonadil e gravadora e, puta, aí desandou. Porque aí realmente, cara, vira um negócio... Muda o ritmo, né? E assim, você tem que se doar pra aquela parada, sabe? Você tem que, né... Enfim, dá pra ter duas bandas? Dá. Mas tem que estar tudo muito alinhado, muito engrenado e tudo muito certo, né? Aí o Street começou a ficar meio com ciúme, meio que assim, agora vocês vão lá, gravadora e tal, agora cantando em português, não sei o que, começou a rolar umas coisas meio ruins, eu falei, então falou, mano, obrigado, vamos sair antes da gente brigar. Meteu o pé, já era. Vamos sair sem brigar, né?
E é claro que fica aquela coisinha, aquele rancinho, né, numa época, mas eu nunca tretei com os caras e nada. Inclusive, passou um tempão agora, a gente se encontrou de novo. Teve um show do Street lá no final, foi maravilhoso e tal. Que louco. No Reitinho foi onde você teve mais reconhecimento ou no Street você já sentiu isso aí? Cara, eu acho que no Reitinho teve uma exposição maior, né? Certo. Isso é fato, assim, porque TV, rádio e tudo mais. Mas é uma construção, né? Se eu pensar na minha história, assim, na minha carreira como músico, foi sempre uma construção, né? Eu entrei no Street porque eu tava tocando no Fist, os caras viram eu tocando Fist, eles me contaram isso já. Viram eu tocando e, cara, tem até uma história, eu vou tentar contar rápido aqui, que eles estavam tocando no mesmo festival, o Fist e o Street tocou no mesmo festival, e aí eles tocaram, e eles estavam precisando do guitarrista, e aí os caras, mas quem que a gente vai chamar? Ah, chama aquele cara lá, ó. E eu tava tocando na hora. Caralho, mano. E aí eu até sempre conto essa história que é uma foda, que eu desci do palco, mano, com o Fist, com a minha guitarra e uma toalhinha na mão, descendo do palco com o cabo, os caras já, mano, quer tocar com nós no Street? Deu na frente dos caras, sabe? Então, é uma construção, né? Você foi, eu fui ali, aí entrei no Street porque me viram tocar no outro, e aí entrei no Street, aí tô no Street. Com certeza entrei no Reitinho porque você tocou porque eu já tipo... porque melhor vitrine, entre aspas, é você tocar, é você ser você, né? Então, Exato. por algum motivo, de alguma maneira, o cara já gostava de mim ali de uma maneira, falava, o cara toca bem, legal e tal. Então eu considero sempre tipo um caminho, né? Mas agora com certeza no Reitinho foi uma exposição muito maior, né, cara? Porque aí a gente clipe, aí fizemos shows maiores, público maior, alcançou uma outra, estourou a bolha, né? Entendi. Eu lembro até que quando a gente gravou o disco, o Rick Bonadio falava assim, cara, vocês têm que entender que vocês agora vão conquistar outro público, né? Ele dava essa visão pra vocês. Cara, porque, mano, quando a gente tá lá no underground, eu sei porque eu vivi isso também. Isso tá dentro de mim até hoje, né? Hoje eu toco numa banda, tô 101% underground, né? A gente nem viaja de ônibus, sabe assim? Nem van a gente viaja, porque é tão... Então isso tá dentro de mim, eu sei. Mas quando você tá lá, você tem essa visão de que, tipo... Não, mas agora, não, meus amigos vão falar, não, que a gente vendeu, porque assinou com gravadora e tal. Ele falou assim, mano... E você tem que ter essa visão, porque é isso. Você fala, mano, esquece esses caras, esquece essas pessoas, vocês vão construir outros, entendeu? Então, assim, as pessoas que vão vir agora vão enxergar o Reitinho como uma banda que tá começando do zero. Não vai saber o que... A gente vai apresentar vocês para um público que, olha, apareceu uma banda nova. É legal ou não é? Vamos gostar ou não vamos, né? Então, foi isso, assim. Então, a gente foi apresentado para um público novo que é isso também. Daí, com certeza, eu tive um reconhecimento maior ali, né? Aí veio a história da banda de sons, veio a história de um monte de coisa. Então, clipe, rádio, show maior. Então, acho que ali foi uma maior exposição. E como que você tocava? Você tocava em 2 bandas e trampava na MTV. Como que você conciliava tudo isso aí? Sei lá. Caralho, mano. É muita coisa, né, velho? Cara, é hoje louco. Você para pra pensar e fala assim, caralho. Não, eu vivo isso até hoje, na verdade, né? Porque eu toco ainda... Qual que é a banda de hoje? Chama Maguerbes. Ah, legal. Tanto que é uma banda que, assim, toca menos, todo mundo trabalha, é uma banda menor, que toca... É mais difícil pra, colocar a agenda de todo mundo pra rolar. Então, assim, a demanda dessa banda é muito menor do que o Reitinho na época lá, que tava em rádio, em todo lugar, né? Isso não se compara. Mas eu continuo trabalhando com audiovisual, na verdade, o que paga as contas para a escola da minha filha é meu trabalho de diretor, né? Então, eu não sei, cara, mas é uma parada que... Eu não paro pra pensar nisso. Porque se eu parar pra pensar, você fala, não, tô cansado, sabe assim? Se eu, tenho 45 anos. Se eu for parar pra pensar nisso, eu falo, não, calma, chega, mano. Não acabou. Mais. Mas eu aguento. Porque, mano, eu não consigo pensar na minha vida sem tocar. É porque você curte. Eu já falei isso em outros lugares, assim, pra amigos e pra entrevista, assim, do tipo... Eu não tenho medo de morrer, mano. Eu tenho medo de pensar quando que isso que eu faço... eu não vou mais conseguir fazer. Pesado. Se eu morrer amanhã num acidente de carro, aí, mano, beleza, morri.
Mas se acontecer lá... Mas se amanhã, assim, ó, não pode mais tocar, você não pode mais fazer nada com música, você não pode mais... Eu sou DJ também, sou produtor de música eletrônica, então eu tenho 2 carreiras, entre aspas, na música. Uhum. E se alguém falar pra mim, você não vai mais fazer isso nunca mais na sua vida, mano, eu acho que eu prefiro morrer. Caralho, que foda. Então, mano. É por isso que eu faço. Eu só faço. Eu canso. Não é que você aguenta. Não, eu canso. Ninguém me vê acordando lá em casa no dia seguinte, tá ligado? Eu canso, mas na hora que vem... Ô, você quer tocar em tal lugar? Vamos. Ah, no outro dia tem que trampar de manhã. Puta, fudeu, mano. Mas vamos. Caralho. Então eu não sei até quando, mas eu continuo. Mas você tá no ritmo, felizmente. Então lá na época era a mesma coisa, mano. Eu trampava, a MTV também era uma parada muito foda. Você não era um trampo qualquer, mano. Era animal, mano. Era na MTV, tá ligado? Mano, na época devia ser o bagulho mais louco, né, mano, velho? foi muito massa, cara. Conheceu gente pra caralho, né? Nossa, eu vivi uma era ainda legal, sabe? Depois teve um finaleira meio capenga. E hoje é outra MTV também. Todo mundo não precisa nem discutir isso, né? Mas eu, graças a Deus, eu peguei uma finaleira bem massa da MTV ainda, que eu entrei em 99 e saí em 2007. Mano, naquela época a gente dependia da MTV pra caralho, né, velho? Pra conhecer umas baradas novas. Sim. Era tipo um bagulho muito louco, né, velho? Cara, era impressionante, porque se você for pensar hoje... Eu sempre falo isso também sobre o lance da era Spotify e tudo mais, a era do TikTok, né? Que um jovem, ele conhece música hoje de um jeito totalmente diferente, né? Do que a gente conhecia na época. E não é papo de velho, na minha época era melhor. Não, eu amo essa época também. Eu amo pegar o Spotify e falar, quero ouvir isso agora, plau, em 2 segundos. Né? Rápido, né? Eu amo também. Mas é inevitável você falar que a música tinha outro valor naquela época. Porque você ficar esperando pra ouvir, ou você ficar assim, será que vai tocar aquela música que eu gosto? Porque você não tinha, ou você tinha o CD, que às vezes também nem financeiramente você tinha poder de ter todos os CDs. Exato. Tinha gente que era viciado, eu era meio viciado, comprava CD pro caralho, gastava todo meu dinheiro em CD. Que era caro pra caralho uma época, né? Mas você não tem CD de tudo, então você fala, pô, nossa, aí você tá assistindo TV, aí passa uma música que você nem sabia, que você nem conhece, uma banda que você nunca ouviu falar, e você fala, que legal essa banda. Né? Então, isso é foda, cara. E a MTV tinha esse valor pra gente, assim, que eu acho bem massa, assim. Que louco. E você aprendeu mais na faculdade ou mais na MTV? Na MTV. MTV foi fazendo, né? Mão na massa. Foi. E a minha faculdade, cara, foi legal por alguns motivos e tal. Conheci uma galera, fiz vários amigos que... Estão nativos até hoje? Pô, o Thiago DJ, sabe? Sei, foi meu amigo de faculdade, mano. Caramba. De sala de aula, que a gente fez curso junto. E ele me levou para um universo, assim, do punk rock, do hardcore de São Paulo, sabe? Do universo Hangar 110, daquela época. Né? Que eu não teria conseguido, talvez, chegar. Não é conseguido chegar, mas eu não teria entrado nessa bolha do que o cara, sabe? Mano, vamos lá no show de tal, vamos no show... Sabe? Foi expandindo o meu universo, assim. Ele me levou para discotecar a primeira vez como DJ. Ah, é? Então eu comecei tocando rock, assim. Praticamente te apadrinhou no DJ. E depois eu fui escalando para outras coisas. E hoje eu toco mais música eletrônica e tudo mais, mas enfim. Né? Então você pensar, a faculdade foi importante em vários aspectos. Sim. Mas não, mano, mas a prática foda, tinha uns... Eu lembro que, tipo, eu tive até discussão com o professor, que os caras falavam assim, não, porque não sei o que, lá na hora que você for no mercado de trabalho é de tal jeito. Daí eu falava, não é não. E aí, porque, você já tava atuando no rolê, né? Cara, eu tive uma sorte, mano. Eu entrei no primeiro semestre da faculdade, eu entrei no estágio. Estagiário de fazer xerox de roteiro e ficar fazendo lista de plateia. Caralho. Tinha os programas lá, quiz, VJ por um dia, ultrassom e alguns outros, mas esses eram os básicos que eu fazia. Eu fazia lista de plateia, mano. Ficava no celular. No celular. Não, nem celular. Não tinha celular, hein? Tinha pager. Eu lembro que eu tinha um pager. Mas não, eu ficava num telefone numa mesa, atendendo o telefone que ligasse. Era que ia colar. Passava lá no programa. Quer participar da gravação do VJ por um dia? Quer participar do ultrassom? Quer participar da plateia? Sei lá, era de graça. Ligue para o telefone e tal. Aí, mano, eu ficava assim, ó, assistindo a TV lá, no escritório, né? E aí passava. Quer assistir a gravação do ligue para o meu. Começava a tocar na hora. Era mesmo assim? E aí eu atendia. Oi. Quer assistir e tal? Qual programa você quer ver? O VJ, o ultrassom ou o quiz?
Quero ver o quiz. Ah, então é dia tal hora, você vem aqui. Seu nome, seu CPF. Nem lembro se era RG na época, a gente nem usava. Enfim. E eu ficava fazendo essa lista na mão, assim, ó, pá. Então, assim, estagiário mesmo. Caralho, que louco. E depois fui subindo, depois, graças a Deus, fui... Lá dava espaço pra subir, assim? Puta, sim, cara. Que da sim. hora. Fui escalando, né? Depois virei assistente de direção. Aí comecei a trabalhar com os acústicos, os shows, que era o que eu queria. Que também foi uma outra sorte, assim, porque eu entrei como estagiário de produção, que é uma parada mais, assim, produzir as coisas, tem até o lance de produção executiva, que é mais financeiro, assim, de você fechar uma planilha, ver quanto custa, ver não sei o quê, manda alguém fazer. E eu... Não curtiu. E eu pensava, não, eu entrei porque era a porta que abriu. Quer trabalhar na MTV? Quero. Quer tirar o lixo? Vambora. Né? Vamos, eu quero fazer, eu quero estar aqui então, participando. eu também não sabia o que era, porque eu era um moleque de 19 anos que estava começando na faculdade, então nem na faculdade eu tinha aprendido ainda o que era aquela coisa. Então eu entrei e aí no meio do caminho eu consegui mudar o meu curso lá, sabe? Que animal. Que foi um lance assim, de eu estar vendo tudo acontecer, ter conhecido todas as pessoas, e aí tinha os acústicos, tinha os shows, tinha os DVDs lá. E aí eu lembro de encontrar uma menina que... A Gi, que até já se foi e tal, saudades. Eu encontrar ela e ajudar ela a carregar as caixas de fita, aquelas caixas de fita, né? Hoje você pega um HDzinho de tamanho do pendrive, né? E eram as caixas pesadas pra cacete, 10 fitas, assim, era basicamente 10 quilos, assim, cada caixa. Caralho. E eu ajudando ela a botar as caixas, assim, do acústico do Capital Inicial. Acústico do Capital Inicial. E aí eu falei, pô, queria trabalhar com show, mano, não sei o que, né? Porque eu sou músico e tal, e eu piro em show dela, é mesmo? Pô, a gente tá precisando e tal, vou falar com o Carelli, que era o diretor, o chefe dela e tal, vou falar com ele, que você tá afim, de repente... Daí aconteceu um lance, o chefe desse setor foi lá e falou com o chefe, que era o meu chefe do outro setor, o Fabrício tá afim de fazer isso, que tal, não sei o quê. Aí meu chefe chegou pra mim, não, fiquei sabendo que você tá afim de fazer direção, eu falei... Fudeu, fica aguentado. Sim, mas... Daí ele, não, legal, mano, é legal você falar, então a gente tá tentando ver, organizar pra você passar pro lado de lá, né? Mesmo assim, passar pro lado de lá do muro e deu certo. E aí eu fui contratado de estagiário pra assistente de direção, em vez de produção. Que animal. E aí eu comecei a fazer os acústicos DVD. O primeiro acústico que eu fiz assistência de direção foi o da Cássia Eller. Caralho, mano. Que foi também histórico. Que case. E aí, como que foi? Não, histórico, mano. Foda. E aí comecei a fazer um atrás do outro. E eu fui parar nesse departamento que era responsável pelo todas as apresentações ao vivo, basicamente, vai. Vou falar meio genérico assim, mas... Basicamente, toda vez que uma banda entrava lá no MTV pra fazer uma apresentação ao vivo, era a gente que cuidava, o nosso departamento, né? Mano, você ficou no melhor lugar. É o que eu mais gostei. Eu passei todo o tempo lá, vivendo lá, pensando, não queria estar em outro lugar, sabe assim? Mano, e aí eu comecei a dirigir os DVDs, depois eu fiz muita assistência. Todos que tinham eu fazia assistência. Você lembra o momento que você começou a dirigir? Qual foi o primeiro? O primeiro de todos foi o do Gabriel Pensador. E aí? Animal, claro que sim. Deve dar uma ansiedade. Você fala que acho que eu vou fazer, acho que eu sei. Você chega lá nós e fala... Fudeu. E alguém pergunta, e aí, você pensou no... Eu tenho que pensar nisso, sabe assim? Caralho. Mas vai aprendendo, cara. Vai aprendendo. Vai na raça. É o famoso trocar a roda com o carro andando, sabe? Entendi. E na MTV era assim. Eu acho que você perguntar pra qualquer um que trabalhou lá, todo mundo cresceu assim lá. Troca a roda com o carro andando e vai. Vai capotando, mas vai e não cai. Capota, mas não cai. Então... Foi isso, cara. E eu fui fazendo. Daí eu fiz um Gabriel Pensador. Eu vou lembrar, assim... Seu Jorge, que não era... Nem tava começando como artista assim e tal. Seu Jorge. Fiz um Dead Fish no Hangar. Você fez o Dead Fish? Aquele de amarelinho, do 01. Foi o que fiz. Mano, esse show foi do caralho, velho. Foi massa. Fiz uma banda que chamava Gran na época. Acho que não existe mais. Fiz, mano... Fala Mansa. Cara, fazia de tudo também, Tudo. Né? Não tinha... Daí começou a chegar uns zica, assim, tipo Titãs em É Florianópolis. mais difícil? Cara, não é mais difícil, mas é mais responsabilidade, né? Tanto pelo tamanho da banda, como o tamanho da estrutura. de todo mundo que tá de olho, né? Porque enquanto eu tava fazendo lá o Gabriel Pensador e o Dead Fish,
Ah, legal, tá da hora. Ah, Dead Fish é no hangar, umas câmeras tudo bagunçadas, e hangar, e galera pulando em cima do mar, foda-se, derrubou a luz, foda-se. Agora, você vai fazer um Titãs? Não, tem que estar impecável, entendeu? Tem que ser redondo. Então, todos os chefes estão mais de olho, entendeu? Porque maior. a chefe é amiga do Branco Melo, é amiga do Tony Bellot, é amiga dos caras, entendeu? Então você... Ah, vamos depois almoçar com os caras. Daí você fala assim, mano, tô almoçando com os Titãs aqui. Você falou que é meio... Sabe Que assim? animal, mano. É uma doideira, porque eu nunca tive, eu acho, assim, nunca tive essa coisa de um deslumbre, sabe? Do tipo, ai, nossa... Mas, mano, não tem como. Você é um moleque que veio lá do interior, aí você, de repente, você tá sentada na mesa com os Titãs. Totalmente. E você não dá pra fingir tanta naturalidade assim, tá ligado? Exato. Eu nunca fiquei novo. Tanto que eu não tenho nem foto com nenhum desses artistas, assim. Pra não falar que eu não tenho, eu lembro de uma que eu tenho uma só que eu tirei, que foi com a Rita Lee. Caralho, existe essa foto ainda? Você tem ela ainda? Sim, que eu tirei. Eu dirigi um DVD da Rita Lee. Então é isso que eu falei. Eu fui chegando num lugar que eu falei, ô louco, uma vez fazer um DVD da Rita Lee, sabe? Veio Titãs, aí veio Rita Lee. Aí eu fiz um do CPM, que também na época tava no auge do auge, que eu não sei se você chegou a ver, que era um que tem um palco redondo. Sim, vi. Foi eu que dirigi. Caralho, mano. Esse foi louco, né? Então, foi difícil sempre no palco ser redondo? Foi porque foi desafiador também. Diferente? Eu lembro que assim, não foi a minha ideia, foi uma ideia em conjunto com todo mundo, veio da gravadora, foi uma coisa do tipo, e se a gente fizesse um palco redondo? Daí, tipo, sabe, tipo assim... Caralho. A cabeça já deve pensar de vários prós e contras, E não aí pensa? vamos, eu lembro da minha chefe, a Rumi, na época, falar assim, vamos, vai, põe uma câmera assim, põe uma câmera assado, faz duas. Porque a gente tinha um esqueminha muito certo de como fazia os DVDs, né? Tipo, são 8 câmeras, você põe uma lá, uma atrás, uma não sei o quê. E já virou meio um padrão. Aí, de repente, um palco circular redondo no meio. O que você faz? Dobrou. Não, mas põe 2 câmeras lá. E tira uma que seria lá e põe 2 virando um trilho, andando e tal. E equipamento? A MTV tinha bastante equipamento? Ou, tipo, tinha aquilo? Não, tinha, mas isso era mais para as coisas que aconteciam lá, né? Lá dentro da TV mesmo, os programas diários, os top 10. Fora assistia aquilo local. Esses que a gente fazia de show assim, era basicamente locado. Entendi. Tinha uma empresa que levava um caminhão com todas as câmeras e tudo, equipamento, e cabos e blá e tal. E a gente ficava dentro do caminhão fazendo o corte, né? Entendi. Recebia o sinal de todas as câmeras, a gente assistia numa telona todas as câmeras. Câmera 1, câmera 2, câmera 4, câmera 8, câmera 7, câmera 1, câmera 2. Uma correria. Era outro show, né? Caralho. Tanto que tinha gente que entrava no caminhão durante o show e ficava de cara, assim. Falava, que legal que vocês ficam aqui e tal. Isso é animal, mesmo. E quando eu era assistente, o trampo, basicamente, do assistente, assim, o trampo pesado do assistente era cantar as músicas. Então, como que eu vou explicar isso? Assim, eu pegava a música e pegava a letra. E isso eu fazia, no papel, escrevendo no papel. Na época, depois que eu lembro que veio o iPad, daí eu falei, vou fazer no iPad. Daí todo mundo, tá tecnológico, moderno com o iPad. Porque a gente fazia no papel, mano. Imprimia as folhas com a letra da música e aí pegava assim, intro, 2 partes bateria, 1 parte guitarra, solinho de guitarra. Verso, aí a hora que canta aí backing vocal. Eu ia anotando tudo que acontecia na ordem da música. E eu ficava lá atrás... Ficava o diretor, que na verdade muitas vezes foi a Romi, que era minha chefe na época, e o diretor de corte. Então ficava o cara que comandava as câmeras e falava assim, câmera 2, câmera 4, câmera 2 vou abrir, câmera 2 abre mais, câmera 5, câmera 8. E ele ia apertando e mudando. E aí ficava a direção ali falando, câmera 4, abre mais, eu quero ver mais público. Câmera 5, fecha mais no vocalista, tá feio esse quadro. Essa é a direção artística que o cara, né, que a direção fazia. E o assistente de direção ficava lá atrás falando assim... 4, 3, 2, 1, vocal. Pum. Aí o cara sabia que ele tinha que cantar. Entendi. Sabe? Basicamente, eu tô falando bem por cima. Mas eu tinha que decorar a música. Caralho. Decorava muito. Então, eu tinha que decorar a música do Fala Mansa. Caralho. Que é um universo completamente diferente da minha vida que... Se eu não tivesse naquele lugar ali fazendo isso, trabalhando com isso, eu nunca nem ia, sabe? Eu fui em baile de forró pra fazer o DVD do Fala Mansa. Então, isso é uma experiência também musical.
Rola muito ensaio. Tipo, Ia nos ensaios. O ensaio da gravação também, Sim. ali de vocês, rola uma parada assim, enquanto ele tá no palco já que vai rolar o show? Sim. Rolava de eu ir nos ensaios da banda e eu ficar lá. Porque muitas vezes mudava os arranjos, né? Aí, Então, você ouvia o disco, era uma coisa. Aí chegava lá, o solo é maior, ou sei lá, tem o cara participação. faz um negócio diferente, né? Principalmente os acústicos. É. Ah, tem orquestra, tem não sei o quê. Então eu precisava falar, aqui violino, aqui entra não sei o quê, aqui volta, aqui entra, aqui tem 2 tempos. Então, mano, eu tinha que decorar todas as músicas. Essas músicas estavam na minha cabeça. Eu ficava ouvindo semanas, assim, talvez até meses, sabe? Tipo, Caralho. antes de chegar no dia. E aí no dia, a gente sempre montava tudo e muitas vezes a gente conseguia ter um ensaio um dia antes. A banda passava e a gente já ia montando. Já Essa ia câmera fica boa aqui. Não ficou boa. Vamos pra lá. Vamos pra cá. Mexe um pouquinho mais pra direita. Arruma a câmera aqui, sabe? Não ficou bom. Caralho. E aí chegava no dia e... Cara, você acha que uma MTV dessa época teria abertura hoje em dia? É difícil, hein, cara, pensar. Porque... eu acho que eles tentaram até onde deu. Onde deu. Aí depois dali você Sabe? acha que não dava mais. É. Você sente falta de uma Sinto. MTV hoje, igual era? Sinto muita falta, cara. Por isso que eu falei, mesmo a gente não tendo mais essa idade, mas ainda eu... Esse prazer de você ouvir uma coisa nova, de você ver um clipe doido. Uns programas loucos eu achava da hora. Porque, tipo, cara, eu não entro no YouTube pra ver clipe. Tem gente até que entra. Talvez essa geração até tenha esse consumo, assim. Eu não tenho. Outro dia eu até falei assim, eu brinquei com a minha filha. Minha filha fez 7 anos agora, né? Uhum. E ela consome umas coisas de YouTube já. A gente foi liberando. Na pandemia não teve muito jeito, né? Uhum. Foi deixando. E aí ela consome lá uns influencers lá, umas crianças lá e tal. E aí, ela também vê várias coisas do Shorts, assim, do YouTube Shorts e tal, isso aqui, que é como se fosse o TikTok, né? Sim. E aí teve aquela música lá do Bruno Mars, lá, APT, lá, sabe? APT, APT, que vira... Hoje as coisas viralizam no TikTok, no Instagram. Não tem jeito. E eu já tinha ouvido essa música 300 mil vezes no Instagram, no meu Instagram, no meu TikTok. APT, APT, APT. E aí uma voz feminina falou, sei lá o que é essa porra aí, foda-se. Não me interessei, assim, por esse trecho da música. E só passava. Passava por um ouvido, saía por um ouvido, né? Entrava pro ouvido e saía pelo outro. Aí um dia, eu liguei o YouTube pra ver um negócio na minha TV, que eu também faço poucas vezes isso, eu sempre vejo no computador. E aí tava logado lá na conta da minha mulher, que a minha filha usa. E aí a primeira coisa que apareceu foi esse clipe. APT, né? Bruno Mars e Rosé, né? Acho que não é. Eu não sabia que era do Bruno Mars, mano. Caralho. E aí eu dei um play no clipe. Pra ver qual que E aí eu curti demais o clipe e curti demais até a música. Porque na minha cabeça aquele rifinho só do refrão era um bagulho mais pop genérico que pode ter. E a música é meio pop genérica, mas eu gosto também. E aí eu ouvi, falei, caralho, mano, puta clipe massa, puta música massa. E eu já escuto essa música há 6 meses e não sabia nem que era do Bruno Mars. Ó que viagem. Caralho. Então, isso que eu tô falando, assim, claro, eu não posso considerar que eu sou esse público-alvo, né? Que as coisas não funcionam assim mais, mas isso não teria acontecido se existisse na MTV, que com certeza eu já teria passado por esse clipe lá atrás. Já teria visto um maior tempo atrás. E conhecido e tal. Então, cara, eu acho que isso faz muita falta. Faz muita falta pra formação musical, principalmente de um adolescente. Exato. Eu lembro da minha formação musical lá quando eu era adolescente, porque eu morava lá em Pirassununga, não tinha TV a cabo. Não tinha TV a cabo na cidade, a gente assistia só TV aberta. Pegava MTV lá? Não. Não pegava. Não né? tinha. E olha só a fita. Literalmente uma fita. Eu lembro que um cara que a gente conheceu, ele tinha acabado de se mudar de Piracicaba. Piracicaba, perto de Pirassununga, é quase como se fosse a capital, assim. Cara. Eu tô exagerando um pouco, mas assim, é uma cidade muito maior. Talvez o triplo do tamanho. Entendi. E lá tinha TV a cabo. E esse cara que a gente ficou amigo, porque Pirassununga era assim, tinha 10 roqueiros. Então chegava a gente olhava assim, esse cara, nós vamos ser amigo dele. Faz parte, vem né? aqui. E a gente virou amigo desse cara. E aí, o cara ia pra Piracicaba ainda visitar a avó e tal. Enfim, ele tinha umas VHS que ele tinha gravado de programas da MTV que ele gostava. Cara, um dia ele emprestou essa VHS pra nós. Eu e meu amigo. Não, assim. eu conheci umas 15 bandas que eu sou fã e virei fã daquela época até hoje. Helmet, o White Zombie, que é uma banda que eu sou fanático pelo White Zombie desde aquela época. Hoje eu escuto até um pouco menos, mas, meu...
Biohazard, que era uma banda que eu pirei muito. Tipo, quase tatuei o logo do Biohazard, sabe assim? Que animal. Muitos clipes, cara, de Sepultura, Ratos de Porão e tudo que a gente tinha ouvido nos discos, mas nunca tinha visto o clipe. Certo. Então cara, quantas coisas eu descobri, quantas coisas na minha cabeça foram abrindo, sabe, em relação à música alternativa dos anos 90, que é a minha época, porque uma fita VHS da MTV, tá ligado? E nem MTV eu tinha, então eu acho sim, respondendo a sua pergunta lá, eu acho sim que faz muita falta, cara, faz muita falta pra uma formação cultural. E aí também não querendo fazer esse papo de velho, de na minha época era melhor, mas eu acho que isso é responsável também por essa mudança na música que tá acontecendo, de tipo, é isso, a música viraliza 15 segundos no TikTok, e aí passou a próxima dancinha que vale, foda-se, porque não tem o valor, cara. Por isso que eu falei, eu amo pegar meu celular e poder ouvir o que eu quiser. Mas o fato de você também ouvir assim, você não gostou um pouquinho, você fala, então vai pro outro. Eu já me peguei, por exemplo, bandas que eu amo da minha vida, lançou disco novo. Vou ouvir o disco do Smashing Pumpkins, que é uma das bandas que eu mais amo na vida. Saiu o disco novo do Smashing Pumpkins. Aí eu ouvi um dia, uma hora que eu não tava muito atento, tava fazendo outra coisa, tava pensando em 300 coisas da minha cabeça, problema pessoal. Não sei se eu gostei muito. Mano, nunca mais ouve. Porque daí você volta no outro que você já tava ouvindo, que você gostou mais. Já é normal. E antigamente, assim, você comprou um CD... Você tinha que escutar. Você escutava, mano. Já teve CD que eu comprei e não gostei da primeira vez, eu falei, não, vou gostar. E aí você digeria o negócio, exatamente, sabe? Você forçava, né? Então, acho que isso é inevitável que mudou, né? Então... Não tem jeito. E essa história do Guitarrista dos Sonhos, do VMB, como que foi isso aí, cara? Foi alguns anos, né? Muito doido, foram 2 anos. E você sabia? Não. Foi surpresa a mesma parada, assim. Foi surpresa. O segundo ano eu não queria acreditar. Falei, não, mas não vou ganhar de novo, né? Mas a gente tinha aquela coisa. É tipo assim, né? Como é que fala no futebol? Assim que você fala, a taça tá comigo, né? Volta a taça, sabe? Mas no primeiro ano eu não tinha a menor ideia, cara. E na verdade eu fiquei muito chocado, assim. Primeiro ano você trampou ou você ficou na plateia? Então, foi o primeiro ano que eu fui na plateia. Porque todos os anos anteriores eu trampei. Entendi. Eu entrei na MTV em 99 e trabalhei já no VMB de 99. O VMB era todo ano, né? Era um puto evento? Puta, era, cara. Era uma das coisas que eu mais tenho saudade, assim. Porque a gente se matava de trabalhar, cara. Teve uma vez que eu tive até um pânico, um burnout, que nem tinha esse nome ainda. Nem existiu. De tanto que eu trabalhei, virei noite e tal, mano, e tipo... Mas era massa, cara. A hora que a gente entregava o negócio ao vivo, um puta adrenalina. E assim, eu acho que o VMB ele tinha um poder, um valor muito cabuloso pra música brasileira. Principalmente alternativa, assim, jovem, né? Que também não tem mais. Exato. Tá ligado? As bandas, elas faziam um videoclipe fudido e pensava em fazer um negócio e investia pra concorrer no VMB. Porque você estar lá no VMB era um status muito alto, assim, pra banda mesmo, pra popularidade da banda. Você concorrer lá, você passava toda hora no MTV seu clipe, porque você tava concorrendo. Passava toda hora, melhor clipe do ano, sei lá. Ficava direto passando. Cara, quando a gente concorreu com o Reitinho, foi um... Sabe assim, você vende mais show, todo mundo quer ver, todo mundo quer conhecer. Às vezes é um trechinho e fala, que legal, vai atrás, conhece. Então, é uma exposição muito alta. Então, as bandas trabalhavam muito pra isso. Chegar lá. O mercado faz assim, cara. Eu imagino. O mercado vira um turbilhão. E que não tem mais. Né? Enfim, mas eu trabalhei em 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, todos esses anos. Cada um fazendo uma coisa. Fui subindo, lembra? Eu fui estagiário lá no começo. Primeiro ano eu ficava cuidando dos troféus, troféus, eu sempre... que ficava num armarinho, assim, na boca do palco, e aí eu, tipo, tinha que tirar e dar, assim, ó, melhor prêmio, melhor clipe do ano. Tá, dava na mão do apresentador, o apresentador ia entregar. Clipe Revelação, pegava lá a Revelação e dava na mão do apresentador. Era o meu trampo. Caralho. Então, assim, comecei assim e terminei fazendo a direção dos shows, sabe? A gente foi virando assistente, direção, que eu te falei, aí tinha os shows. Aí os shows, todas as apresentações ao vivo, era o meu departamento que cuidava. Eu fui assistente muitas vezes, e no final eu ainda dirigi os shows, sabe? Mas enfim, aí eu cheguei até em 2006, que aí minha banda concorreu. Com o Reitinho, a gente lançou o disco, e a gente concorreu em Revelação,
de novo, aquela história sobre uma banda nova, né? Uhum. O Reitinho já tinha 10 anos de carreira. Já tinha. E aí virou banda Revelação. Porque é uma revelação para aquele mercado, Exato. né? Enfim. E aí a gente... Eu não lembro direito como aconteceu, mas aconteceu de uma maneira que acho que minha chefe mesmo falou, mano, esse ano você não vai trabalhar, esse ano você vai sentar lá de artista. Vai lá com a sua banda. E, pô, né? Agradeço eternamente por isso, porque senão eu ia estar lá atrás, enfim. Mas aí eu sentei na plateia lá, cara, e a gente ganhou Banda Revelação. Já foi um negócio que, tipo... Caralho. Nossa, saímos pulando, gritando, mano, batendo em todo mundo. Eu com a Ala. Eu lembro que tem até um... Lembra do Piores Clips? Lembro. Do Mion? Uhum. E aí tinha coisa que às vezes ele avaliava outras coisas. Aí teve um que ele fez uma avaliação, assim, Piores Clips do VMB. E ele pegou nós quando a gente ganha, mano. Ele fica avaliando toda hora. Não, que aí, os caras levantam aí. Aí eu tento dar um abraço no dia, que os NX0 tava do nosso lado. E aí eu passo o braço e não passo. Daí eu bato na cabeça de alguém que tá na frente. Que animal. Aí ele falava assim, não, que os caras são meio grandes, né, mano? Os caras são firmeza, mas assim, é uma banda de gordinho, né, mano? Aí levantou eu com a ala, assim, sabe, gritando. Que animal. E aí a gente mano. derruba todo mundo, daí tem uma hora, enfim, ele tem até essa brincadeira, porque a gente fez maior auê quando a gente ganhou, né? Aí eu já saí, mano, voando atrás, assim, falei, mano, a gente ganhou essa porra, eu não acredito, mano. E pra mim era bem simbólico também de tá lá, trabalhar lá, ter vivido 7 anos de VMB trabalhando, e de repente eu tô lá sentado na plateia, sabe? Uma coisa que Passava pela sua cabeça? eu não sonhava assim do tipo, eu sonho um dia eu vou estar ali. Eu não pensava dessa maneira, via mas eu ficava possibilidade. vendo, cara. Eu nunca tive os meus sonhos, assim, os meus desejos, nunca foram uma coisa assim, eu vou estar ali um dia, sabe assim? Vou trabalhar pra isso a vida inteira pra chegar lá. Mas eu pensava, eu tinha essa coisa meio enrustida dentro de mim mesmo, sabe? Eu via as bandas tocando, principalmente de amigos, assim, sei lá, a Pitty, eu já era amigo, aí eu via passando som, eu via não sei o que, eu falava assim, pô, será que um dia eu vou tocar nesse palco, mano? Eu ficava pensando nisso, sabe? E aí a gente ganhou, aí beleza, aí voltamos para as cadeiras lá, ficamos lá de novo, daí veio essa banda dos sonhos, né? Aí foi, banda, melhor baterista, Japinha, melhor baixista, Champignon, melhor vocalista, Pitty, acho que na verdade eu fui primeiro, né? Vocalista foi, melhor guitarrista, Fabrício. Você nem... Mano, oi? Caralho. Aí os caras, é você, mano. Vai lá, daí eu, mano, eu nem sei o que aconteceu na minha cabeça. Aquele Eu não momento tenho deve- recordação. Caralho. Eu tenho recordação de eu andando na passarela pra chegar no palco. E aí eu olhar a Pitty assim, e eu falava assim, O que tá acontecendo? e aí, cara? E aí ela, seja bem-vinda, amigo, vamos aí, tá ligado? E aí aí tem a fita, que pouca gente sabe, mas que era um terror essa Deve parada. ser foda, né? A própria Pitty sempre falou assim, amigo, na verdade aqui é a banda dos pesadelos, porque o bagulho é doido, assim. Porque, cara, é literalmente um terror. A galera nunca tá preparada, é sempre num susto. Não, cara, porque você pode até pensar, vou ganhar, mas você não sabe com quem você vai tocar, né? Você não sabe quem é a banda inteira. Então, assim, e eu também era um novato ali. Não assim, já tocava guitarra há anos, 15 anos, 10 anos, mas sei lá. Mas eu digo, eu sou um novato no mainstream ali, né? Então, assim, falei, eu era amigo da Pitty, o Japinha tocava comigo no Reitinho, né? Pô, mas era uma novidade eu estar ali, né? Tipo, Oi? Responsa da porra. E aí, cara, é literalmente 2 minutos e meio, 3 minutos. Eu lembro exatamente disso. A gente chegou, aí rolou esse papo, e aí o Champion já tava com baixo, e aí eu falei, e aí, meu, quem a gente vai tocar? Daí a Pitty falou assim, man, vamos tocar um Nirvana. Eu nunca vou esquecer, mano, até um arrepio de lembrar. Vamos tocar um Nirvana, 15 anos de Nevermind esse ano. Vamos tocar um Nirvana. Daí eu falei, nossa, eu sei tocar um Nirvana, cara. Pelo amor de Deus. Sabe assim? Porque eu nunca fui um guitarrista de ficar tocando muita coisa. Apesar de eu ter tido a minha banda de cover lá atrás, Foi lá atrás, mas né? morreu Depois lá era atrás. só autoral. Depois só autoral. E eu sempre estudei, treinei pra ser autoral. E eu nunca fui aquele cara de pegar o violão e sair tocando, sabe? Numa roda. Não sabia tocar Legião. Sabe? Não sabia tocar até umas babas do Nirvana. Eu falei, mano, ih, fudeu. Smell Like Teen Spirit. Eu falei, nossa, eu sei tocar, meu Deus, cara, que Deus. Né? Tipo, e aí, literalmente, aconteceu esse papo em 30 segundos. Aí alguém gritou, 2 minutos e meio.
Puta que pariu. Foi pro break. 2 minutos e meio de break. Quando voltar, vocês voltam tocando. Não. Aí o cara me deu uma guitarra. E eu tremendo, mano. Tremendo. O bagulho é punk, louco, mano. O bagulho é louco. Eu vou falar pra você. Eu poderia morrer de vergonha disso tudo, assim. Pela minha apresentação ali. Mas eu não morro de vergonha porque eu sei o quanto o bagulho é treta, mano. E pra mim foi um choque. Foi muito baque, assim. O cara me deu a guitarra, mano. E eu não tinha que timbrar, né? O Marshall, tá? É fácil, mas assim, mano, olha, você pode ter a experiência que você tiver. Mas naquela hora rápida. Mas na hora é um inferno. Daí eu afinava, assim, tava meio desafinado e eu não conseguia afinar, passava da afinação, eu não conseguia ouvir. Porque não tinha um pedal, assim, eu tinha que afinar no pim-pim, bum-bum, pim-pim, sabe? E tudo acontecendo. 30 segundos. Nossa. Mano, 5, 4, 3, 2, 1. Vai. E aí, mano, minha guitarra tá desafinada. Nossa. Tava um timbre horrível. Eu assisto hoje, dá uma vergonha. Mas, Tu tava lá. tá ligado? Foi isso, assim. Então, eu guardo mais como um carinho e um puta, né, negócio assim, do que qualquer coisa. Eu acho que pra eles ali, pra galera que já era do mainstream, era uma brincadeira, sabe? Pro Japinha, pra Pete, pro Champion. Já era uma brincadeira, tipo, vamos brincar aqui, foda-se, né? Mas pra mim era uma parada muito, muito forte, cara, porque eu tava chegando ali daquele momento. E é isso que eu te falei, eu via nos outros anos essa galera ali e falava, pô, será que um dia eu vou tocar aí nesse palco? E você nem se ligava a qual era a dificuldade dos caras nessas épocas. Entendeu? Então, pra mim foi muito, muito forte, assim. Eu não tenho como eu não guardar isso. Eu falo, pra eles nem ligam, nem nada, mas é foda. E aí, cara, mesmo eu tendo feito essa cagada, no outro ano eu ganhei de novo. Caralho. É porque eu acho que daí teve esse ano do Reitinho também, que foi o auge do Reitinho. Porque depois que a gente ganhou, foi tudo meio que uma sequência, né? Lançamos o disco, aí o clipe foi bem, aí tocou bem na rádio, 1997, né? E aí a gente ganhou. Então, isso que eu falei, tudo foi subindo uma escadinha. E aí a gente viveu esse ano de 2006 para 2007 num auge, assim, eu considero. Aí em 2007 eu ganhei de novo. Porque era uma votação popular. Então era fã. Quem tava em alta, entrava. Eram os fãs. Então, de alguma maneira, eu caí na graça dos fãs, do Reitinho e da galera. E aí fui eleito de novo. E a banda foi eleita de novo igual. Caralho. E aí a gente foi, e aí eu toquei bem melhor, aí foi bem melhor. Tava mais à vontade. O ano de 2007 foi zero defeitos. Tocou um Legião, que eu falei, eu nem sabia. Olha que viagem, né? No primeiro ano, tocou uma música que eu ouvi 15 mil vezes, sabia tocar e deu tudo errado. E no ano seguinte, eu toquei uma música que eu nunca tinha tocado na vida, mas que simples, uma música meio harmônica, assim, né? Tipo, sabe, 3 notas. Mas que, não sei, por algum motivo eu tava mais seguro, já tinha vivido um ano no mainstream, já tocado em estádio. Então isso tudo conta pra caralho. Experiência pra Aí eu cheguei lá do tipo, não, calma, dá a guitarra aqui, vou afinar, agora deixa eu timbrar essa porra. Me deram uma guitarra pior do que o do ano passado, mas ficou muito melhor. E aí o Champion Ré, Dó, Sol, e o refrão vai pra lá e volta pra Si. Tô chutando aqui, tá? Mas era mais ou menos isso. Então, beleza. Mano, você pode ver. Você viu 2006 é vergonhoso, mas 2007 tá ótimo. Você fala assim, delícia, que da hora. Então, pelo menos eu tive mais uma chance na vida de tirar limpo. Mas foi uma parada muito, muito forte, cara. Muito marcante pra mim, assim. Vamos lá. Aí, depois em 2019, no auge de Reitinho ainda, você sai da banda. 2009. 2009, desculpa. 2009 você sai da banda. No auge dela. Praticamente. E você monta uma banda com Yuri, a banda Voi, que foi indicada pro Grammy. Sim. Como que foi essa parada aí? Doido, né? Minha saída do Reitinho foi uma coisa meio de momento, assim. Foi também... coisa sua? Eu tive, cara, eu posso dizer que eu tive uma crise de idade, assim. Eu tava pra fazer 30 anos, olha como a vida é louca, né? Quando você tá lá, você fala, nossa, tô ficando velho, né? Quando você vê agora... Agora eu tô aqui ainda querendo ter outra banda, né? Uma filha e tal. Mas enfim, na época assim, nossa, mano, tô ficando velho. E aí
A gente tava num momento meio ruim entre nós, a gente tava num momento meio deprê, assim, demais. O Reitinho já é naturalmente deprê, né? Mas a gente não tava bem. E eu entrei numa pira de falar, mano, eu não vou ficar aqui perdendo tempo e tal, enfim. Basicamente isso. E aí eu saí. E eu tava também, na verdade... Tem um ponto. Na verdade, eu tava com uma história da minha carreira de DJ muito forte também. Eu tava com uma festa já de música eletrônica que tava muito bombando, assim. Eu tava tocando em vários lugares do Brasil. Toquei Cruzeiro, tocamos até no Big Brother. Caralho, na que época. louco. E eu tava vivendo também uma parada muito interessante do lado de lá, assim, sabe? Do outro lado do muro, assim, né? E eu tava vivendo uma parada legal e eu falei assim, mano, quer saber? Eu não quero ficar nessa energia, eu vou embora. Nem sei se eu vou tocar mais guitarra na vida. Eu pensava assim, né? Vou ficar velho, não vou tocar mais guitarra. E aí, cara, passou uma semana ou duas, o Yuri foi nessa festa que eu tava tocando e falou, mano, tô com uma banda assim e tal, vou te mandar e tal. E blá, blá, blá. Mano, a gente desenrolou. Eu falei, não, vamos lá. Fui na casa dele, me mostrou todas as músicas, eu pirei, assim, na época. Porque era um som meio diferente, assim, do que tava tudo rolando. Bem diferente do Reitinho, bem diferente de tudo que tava rolando. Até do que o Yuri já tinha feito, assim. Era um lance muito mais voltado pro indie, rock, um negócio meio dançante. Umas guitarrinhas... Sabe, eu criei várias coisas ali de riff, de parada que eu nunca tinha feito na vida. Eu tinha vindo numa base do hardcore, né? Lá atrás ainda era meio metaleirinho, mas depois eu caí no hardcore e foi minha escola a vida inteira, né? O Reitinho menos hardcore, mas na raiz ali do punk, exato, e tal. E eu pirei, cara. E eu falei, mano, isso aqui tem muito futuro, muito massa, vambora e tal. E eu entrei na banda. E a gente... Aí tem uma história muito louca, porque a gente fez o primeiro show num lugar na Augusta, muito tosco ali. Acho que era nem Consolação, assim, colado na Augusta ali. E aí a gente fez um primeiro show da história da banda muito tosco. Na segunda-feira o Yuri me falou, mano, o Rick Bonadil ligou pra mim aqui e falou pra gente ir lá. Porque parece que o G ou alguém do NX que tava lá, tava se ligado, porque eles sempre foram amigos, né? O Yuri sempre foi ali da família lá do NX, lá de trás, né? E ele tava ligado que tava essa banda, contou pro Rick e falou, ó, o Yuri tá com uma banda que é o Fabrício, ele, o Denis, que o Denis era um monstro também, né? Batera. E, mano, tá foda, a banda dos caras tá foda. Eu vi umas demos e tal. Aí o cara foi atrás. Caralho. Foi assim. Aí a gente tomou um gelo ali de 1 ano quase. Foi bom também pra banda desenvolver. Porque, mano, a gente tinha 4 músicas de demo. Caralho. E fez um show. A banda fez um show, mano. Todo mundo era macaco velho. Eu já tinha vivido toda a minha história. O Yuri também. Já teve várias bandas. Veio do NX, Glória, não sei o quê. O Yuri teve banda pra caralho, né, sim, mano? Já devia ter a 4ª ou 5ª banda dele ali. Porque banda assim, de nome, vai, que a gente sabe. O NX, o Glória e o Granada. Foi depois disso tudo. Então já era a 4ª banda dele com nome, assim. E aí, então... Mas a gente tinha feito um show. Então, assim, experiência zero de banda, né? De entrosamento. Isso conta, né, cara? Porra, pra caralho. E aí, enfim, a gente toma meio um gelinho até fazer o disco. Até ter música suficiente pra ter um disco bom, né? E aí a gente passou esse tempo ali com o Rick, fazendo os shows mais legais. Começou a aumentar os shows, começou a aumentar enquanto a gente tava fazendo música. Fizemos 30 músicas, cara. Juro mesmo. Caraca, 30 músicas? Assim... Se não mais, por aí. Até uma hora que o Rick falou, mano, ainda falta ainda falta aquele hit. Ainda falta aquele hit da rádio, sabe? E aí, enfim, chegou um momento lá que o Yuri meio que deu uma intimada, falou, mano, nossa banda é isso, filho. Não vai mudar. Eu fiz 30 músicas, cara. Se você não achar 30 músicas boas aí pra fazer um disco, vambora. E aí ele meio que falou, então vamos, então foda-se, então vamos, vai amanhã, desce aí amanhã pra gravar. Eu lembro que eu tava na casa da minha mãe em Jundiaí, passando uns dias meio, acho que era de férias, assim. Ele falou, mano, o Rick falou, vamos gravar o disco amanhã, vem aí, sabe assim? E a gente gravou o disco. Que no começo, falando assim, né? No começo não foi muito, né? Não acreditou muito, mas vamos. A gente lançou o disco, cara, aí passou um tempo... Um disco concorreu ao Grammy Latino, né? Caramba. Isso foi muito louco. E como foi isso aí? Foi muito louco, mano. É a mesma coisa do Banda dos Sonhos, sabe? Tipo, talvez pra muita gente que já tá lá há muito tempo, vivendo nessa parada, é legal, pá, e não dá muito valor. Ah, mano, desculpa, eu dou muito valor, mano.
Eu vim lá do interior, sabe? Tipo, moleque que tava lá numa cidade que tem 80 mil habitantes e, tipo, vim construir, cheguei, corri, fui atrás, fui entrar, passei várias bandas pra chegar ali. Tinha 30 anos, acho, tinha 31, alguma coisa assim. Aí você fala, mano, concorreu o Grammy Latino, mano. E aí você recebe um papel, assim, quase como um diploma, parece um diploma, sabe? Caraca, bonito. Aí eu ainda chique. falei, tudo escrito assim, ó. Considero. Eu não lembro a palavra agora, mas é assim. Considero isso, não sei o quê. Eu vou e concorrer o melhor, melhor álbum de rock em língua portuguesa. Caralho. Aí eu lembro que eu mostrei pra minha mãe. Falei, mãe, aqui tá meu diploma da música. Tá ligado? Ganhando ou não interessa. Ganhei. Não, ganhando o prêmio, né? Ou não. Sim. Mas aí tá aqui meu diploma. Com certeza. Porque eu já tinha meu diploma de rádio e TV, né, de radialismo, que eu fiz a faculdade. E aí falei, aqui tá o diploma da música. E, cara, e foi maravilhoso, mano, ter vivido só isso, só essa indicação, só essa parada. É como se fosse um carimbo, né? De alguém que tá lá fora, mano. Alguém que não sabe do que tá acontecendo na cena aqui, não sabe se a gente tá fazendo show lotado ou não tá, não sabe se tem outra banda que tá mais bombada ou não tá. Ele tá escutando o som. O cara escutou o disco, o cara não, né? Várias pessoas, chama de academia, são pessoas que estão lá, sei lá, 20, 30 pessoas, escutaram sei lá quantos discos e falaram, esse disco é bom. Então, cara, pra mim vale, mano. Caralho, pra mim vale muito. Vale pra caralho, mano. Eu acho que é mó válido. E a gente concorreu junto com o Nando Reis, um disco solo dele da época lá, o J Quest. Caralho. Concorreu com os cascudos no meio. E eu lembro que tinha duas bandas menores, que um era o Vespas Mandarinas. Que animal. Que fazia conhecia a galera, né? Não, eles estavam num auge, eles lançaram um disco ali, legal, um disco que concorreu, né? Eu não lembro o nome, chamava Animal, alguma coisa, acho. E uma outra banda que era bem independente chamava Nevilton, que é o nome do cara, assim, mas era uma banda. E aí o J Quest ganhou, né? Tipo assim, J Quest ao vivo no Rock in Rio, os melhores hits do J Quest da vida. Você fala, bom, rock mais ou menos não é, né? Mas tudo bem, vai. Tamo lá, concorremos, já é uma história pra contar. Que da hora, uma puta de uma história, né, mano? Muito massa. Como você já falou aí, você também é DJ. Sim. Como que é essa carreira de DJ, cara? Cara, é um outro universo, assim. Totalmente diferente? Você é mais pro lado eletrônico? Eu não conheço. Eu comecei tocando rock, porque, né, vem da minha essência, assim. Como eu disse, o Thiago DJ me levou pra fazer um rolê. E ele sempre tocou rock, assim, ele sempre foi desse rolê. E aí ele falava, mano, vamos lá, você tem bom gosto. Eu te ensino a apertar os botões lá, tá ligado? É só apertar os botões lá. O mais difícil é selecionar as músicas, ter bom gosto. Você tem bom gosto, mano. Você gosta, então vai embora, já é. Vamos lá. Daí ele foi lá, ele me ensinou a apertar uns botões lá. E eu fui gostando da coisa. Porque daí vira uma outra brisa, cara. Porque a sensação que eu tenho, acho que até hoje o que me faz gostar de tocar é de ver as pessoas dançando, entendeu? Ver as pessoas se divertindo. E você falar assim, cara, essa pessoa tá dançando porque é a música que eu escolhi pra ela dançar. E é uma viagem, mano. Eu gosto dessa sensação. É diferente de você estar tocando ali guitarra num palco com a sua música, que é autoral, que não sei o quê, a galera cantar junto. Isso também é uma outra emoção. Exato. É legal também, não se compara. Mas o lance de você estar ali, se divertindo, botando um som alto, é como se fosse assim, por muito tempo. Na verdade, eu tenho essa filosofia até hoje, que assim, eu tô escolhendo as músicas que eu gosto e mostrando para as pessoas essas músicas que eu gosto. E aí você vê as pessoas dançando as músicas que você gosta, rola uma conexão. Com certeza, sabe? Que louco. E a sensação do prazer, de estar dando prazer para as pessoas dançarem, esquecerem dos seus problemas, sabe? Que seja por uma música, que seja por meia hora, que seja por uma hora. A hora que você vê todo mundo lá entregue, mano, na sua mão. E é uma sensação meio doida de diferença de ser banda. Porque a banda é um grupo, ali é só você. É um time. Então, assim, se eu errei um negocinho aqui na guitarra, às vezes ninguém nem percebe. E às vezes, uma guitarra parou de tocar, tem outra, tem um baixo e tá tudo certo ali. Ali é um negócio que você fala assim, mano, você tá aqui, ó.
com todo mundo na sua mão, Se entendeu? der merda, Você apertou o botão errado, virou a música rápida. E acontece, eu sou DJ também há 20 anos já, né? Caralho, eu não pra porra. Então, acontece, já aconteceu de tudo também na minha vida, assim, na minha carreira, de apertar o botão errado, separar a música, ou então você escolher uma música ruim pro momento certo, tipo... porque tem uma construção. Às vezes você vai construindo, faz uma música assim, aí uma hora você põe uma música regaça, daí você volta. Entendi. Que é aquela coisa, Tem você não tudo pode... tudo. Você tem que construir uma coisa. A transição, tudo. Transição. Então é uma parada que eu fui aprendendo a gostar, cara. Daí no meio do caminho eu fui gostando de música eletrônica. Como eu falei, eu comecei tocando rock nas baladas de rock em São Paulo, Fan House, The Edge, Milo... Como é que era o nome daquela outra? Tinha Sub Jazz, também tinha festa de rock. DJ Club. DJ Club. A DJ Club foi a primeira vez que eu toquei. E, enfim... comecei tocando rock porque era o meu universo. Aí, num certo momento da vida, eu fui numa rave. Conheci techno. Aí eu... Caralho, é legal esse negócio, cara. Eu achava que era tudo igual. Porque é isso. Você tá lá do lado de fora, você acha que é tudo igual. Eu falei, não, mas é legal, é interessante isso aí, cara. Eu ia numa festa de pesado, mano. Parecia Slayer versão música eletrônica. Assim. Caralho. E eu virei uma chavinha, assim. Eu falei, cara, isso é legal, mano. Fui mordido, né? Pelo mosquitinho. E aí eu comecei a aprender um pouco mais de música eletrônica. Comecei a ouvir mais. Isso também veio muito de um lado do Nine Inch Nails, que é uma banda que eu amo até hoje. Foi uma referência do tipo assim, olha, tem uns roqueiros que fazem umas músicas eletrônicas aí. Aí você começa a se identificar também. Você vai, tipo... Pô, Nine Inch Nails pra mim é uma referência até hoje, né, mano? O White Zombie também, lá no começo tinha... E depois o Rob Zombie solo também vem muito com umas batidas eletrônicas. Enfim. E aí eu fui gostando de música eletrônica, eu fui entendendo a música eletrônica, fui aprendendo sobre a história da música eletrônica, de onde vem cada gênero, porque tem muitos gêneros, tem muitas vertentes, tem muita variação. E eu fui entendendo o meu lugar. E aí fui gostando, Você cara. tem música autoral eletrônica? Tenho. Tenho poucas, infelizmente, mas eu lancei algumas... deve ter umas 5, assim, no Spotify ali. Acho que deve ter umas 5 ou 6 no Spotify. Eu tenho meu perfil no Spotify, meu lá, Fabrício, com as músicas eletrônicas. Então, aí no meio do caminho, depois que eu comecei a gostar mais, comecei a tocar música, porque discotecar... Fazer um set de música eletrônica é completamente de fazer um set de rock. Aí você aprende a brincadeira de mixar mesmo, de virar, fazer a transição certa, porque as músicas elas têm um começo e final feitas para você encaixar uma na outra. Tem uma batida reta que aí você põe a outra. Então, que você vai encaixando uma na outra. Na maioria das vezes. E aí você vai aprendendo, aí você fala, nossa, agora sim a mágica tá acontecendo, sabe? E eu fui pegando gosto demais pela coisa e falei, cara... Nada impede de eu ter essa carreira junto, levar junto, entendeu? E eu sempre fui pensando como uma coisa que vai acrescentar na minha vida musical, entendeu? Eu lá atrás, que eu só gostava de metal e não conversava nem com a minha amiguinha do colégio que gostava de pagode, eu não gosto daquele cara de lá, eu gosto mais do cara de hoje, entendeu? E eu fui assim, mano... Gostando de gostar de mais música, mais tipo de música, entendeu? E, sofria muito bullying com uma galera, os amigos do rock falavam, o rave, era lá, música legal, putz, sabe, não sei o quê. Era maldosa pra caralho. Vambora. Tô lá em outro rolê me divertindo pra caralho também, entendeu? Então, foi mais nesse sentido. E aí, no meio do caminho, eu falei, por que eu não sei fazer música eletrônica? Vou aprender a fazer. Computador e tal, não sei fazer. Aí eu fui estudar produção de música eletrônica e comecei a fazer minhas músicas eletrônicas. Cara, não alcancei assim o lugar que eu queria, sendo bem sincero, eu esperava fazer um monte de música, lançar um disco, fazer uma carreira mais eletrônica assim. Não consegui muito alcançar, eu acho que também tem muito a ver com esse lance de fazer muita coisa ao mesmo tempo, você não consegue focar em tudo, não, né? Eu falei, nunca parei de trabalhar com audiovisual, então isso me consome muito. Até depois que eu virei editor, que eu aprendi a editar, mano, edição é o negócio que mais consome na vida. Você deve saber se edita aqui. O Felipe que edita, ele tá... Então, assim, às vezes eu até me arrependo. Por que foi aprender edição, cara? Nossa, não. Mas, enfim. No fundo eu gosto, mas é que toma um tempo lascado. E aí, banda, nunca parei de ter banda. Então, acabou o voo e eu entrei no Maguebs. Então, eu acabei não conseguindo me desenvolver assim tão lá no high level assim que eu queria.
Mas lancei minha musiquinha, continuo tocando até hoje. E isso me levou também para um lado de querer produzir banda. Porque o meu domínio com o programa de produção foi me dando esse espaço para falar assim, ué, mas tá, então dá para fazer, eu sei, tá. Aí chegou até eu produzir o disco do Maguarbs, né? O Rurais. Então, assim, cara, quantas coisas vai abrindo na vida, entendeu? Então, foi mais nesse lance também. Que animal. Nessa parte sua de diretor audiovisual, né? Você produziu ou dirigiu algumas bandas que corriam junto com você. Tipo, vamos supor, NX, Fresno, CPM. Qual banda que você não trabalhou dessa forma e gostaria de ter trabalhado? Da galera que corria com você. Pergunta interessante, top, hein, cara? Né? Eu fiz clipe do Fresno, eu fiz um DVD do NX, fiz um clipe do NX também, que ganhou até prêmio lá. Como é que é o nome daquele clipe lá? Pela Última Vez. Até tem uma ponta lá no clipe, que tipo, tem uma hora lá que tem uma brincadeira lá no meio que eu fico meio de nerd, eles fizeram e tal. Enfim, fiz esse clipe do NX e fiz um DVD que foi no estúdio lá do Midas também. O CPM eu fiz o DVD. Cara, eu não lembro assim exatamente, mas eu não senti falta de fazer com ninguém assim, sabe? Mas eu acabei fazendo um do Reitinho também depois. No 1997 eu co-dirigi com o Maurício Essa. Então, assim, na verdade eu sinto que, cara, eu fiz o que deu pra fazer. Caralho, sabe? Porque eu nem pensava por esse lado de você ter falado, você fez com o CPM. Sim, entendeu? Ali das bandas que tava com a gente naquela época ali, talvez o Strike, eu não fiz nada. A Pitty, naquela época, ela já era mais mainstream, mais alto que a gente, mas eu vim trabalhar com ela depois. Né? Fiz um clipe dela agora, em 2019, sei lá, 2020, assim. Não, acho que em 2020, no meio da pandemia. Mas o resto, cara, trampei. E mesmo as bandas que não eram muito parceira dessa cena, rock, emo, punk ali, fiz muita coisa, né, com os outros artistas grandes ali, dos DVD da MTV. Sim, então, que você falou. me sinto realizado. Da hora, animal. Seguinte, meu amigo, agora a gente tem um quadro que chama Papum. O que é isso? Eu vou te fazer uma pergunta, você manda na lata, assim, não precisa explicar nem nada. Você só fala e já era. Mas o seu tá da hora, a gente mudou um pouquinho. Eita, lá. Se liga, ó. Qual foi a guitarra que você mais gostou de gravar na sua carreira? Qual música, assim? Qual guitarra? A guitarra que você fez ali, que você falou, caralho, essa é a mais da hora. Puta. Pesado, né? Mas eu acho que foi os 2 discos do Voe, cara. Foi o que você mais curtiu. Eu acho que foi o momento da minha vida que eu mais toquei bem, assim. Caralho, que da hora. Porque tudo tem a sua história, tudo tem seu valor. O Fist, o primeiro disco que eu gravei, tem puta valor. Outro dia os caras perguntavam, mano, aquele riff do começo, você que fez, foi. Aí você, pô, dá isso, né? Mas eu acho que foi uma construção, uma história, né? E no Voe, cara, eu lembro de ter... Quando eu fui tocar com o Yuri, com o Denis, mano, a melhor música que eu já toquei na minha vida. E eu falava assim, mano, eu tenho que tocar muito melhor do que eu toco hoje, pra tocar com esses caras. E, mano, a gente fez umas guitarras loucas, mano. Eu lembro, tipo, de gravar umas coisas que eu sofria. Eu ficava meses em casa, assim, fazendo assim, pra chegar na hora e gravar certo, sabe? Caralho. Eu lembro até quando a gente foi gravar o segundo disco. A gente gravou 2 discos, o Voe, né? E aí eu lembro, me marcou muito, assim, o Martin, que é o guitarrista da Pitty, ele me encontrei numa balada, em algum lugar, assim, e ele falou, man, só me promete uma coisa, que você vai fazer as guitarras mais loucas que você já fez na sua vida. E eu acho que eu fiz, cara. Que animal. Tem uma música no segundo disco que tem uma sirene, assim, que eu fiz com a guitarra, sabe? Tipo, meio as coisas Rage Against the Machine, assim. Tipo... Vira um solo, assim. Caralho. Nunca mais fiz aquilo, sabe? Nunca tinha feito antes e nunca mais fiz. Foi aquele momento. Liberdade total e experimentação, assim, sabe? De falar, mano, vamos fazer o bagulho mais doido, vamos. Então, eu acho que foi os 2 discos do Voe, foi onde eu mais fui criativo, assim, vamos dizer, sabe? Que animal, mano. Vamos lá, então. Agora essa aqui é louca, hein? Você foi indicado ao guitarrista dos sonhos, né? Se você fosse montar uma banda dos sonhos, mas você só pode escolher a galera que você já tocou. Puta, mano. Não, isso quer me ferrar, mano. Gostosinho esse, hein? Mano.
Comigo na banda ou sem eu na banda? Com você. Tá. Porque daí seriam 2 guitarras, mas aí eu vou pensar em só um. Bom, eu acho que nenhum baterista que eu já toquei vai ficar triste com isso, mas o baterista seria o Denis Mendes, que foi do Voo e que, mano, o Denis é fora do o Denis é fora do comum, assim, é outro, é tipo o Eloy Casagrande, entendeu? É outro, você olha o cara tocando e fala, não, parou. É ele. Eu acho que guitarrista eu botaria o Koala, porque foi um cara também que me ensinou muito e eu acho ele muito foda, assim, é muito louco. Ver ele tocar, eu fico assim de cara, sabe? Ele, a vida inteira ele me ensinou, me deu toque. Falou, mano, você tá fazendo no tom errado ali, uma nota meia casa pra frente, sabe? E eu tive uma relação musical com ele, fora, né, pessoal, musical com ele muito forte, assim, uma ligação muito forte. Baixista, eu acho que eu escolheria o Zé Mazei, que foi um cara que tocou no Street um bom tempo. E é um músico muito fodido também, toca guitarra pra caralho, toca baixo pra caralho, e é louco que a gente fez o DVD um documentário do Street agora, né, pro show, e eu até falei isso bastante no documentário, que o Zé era um cara que, assim, improvável dele estar no Street. Ele não era um cara do Street, ele é do rock, ele gosta de blues, soul, rock. Totalmente sabe? Estilo diferente. Mas ele era um moleque, assim, sei lá, tinha 19, 20 anos, e aí já vão tocar. Mano, o cara pegou... Arregaçava. E como o próprio Sonrisal falou também no DVD, a pena é que ele vinha com aquele baixo do horrível do Paul McCartney lá, Pode né? crer. Mas, mano, destruía. Sabe, um cara suave ali, que você sabe, não erra uma nota. Então, assim, acho que ele seria um baixista bem foda. E o vocal? Agora o vocal fudeu, é inferno, né, mano? O vocal é foda. Eu gosto muito do Léo. O Léo tinha um vocal bem peculiar, assim. Mas eu acho que o melhor vocalista, assim, tecnicamente falando, que tem uma voz mais... Puta, mano, você fala assim, cara, esse cara canta pra caralho. É o Yuri. Ele é o cara. Eu acho que de todos que eu toquei Você junto, tocou? né? Eu toquei no The Fala também. Sabe, uma banda bem icônica dos anos 80, eu acho. Final dos anos 80, começo dos anos 90. E o Educar é um cara também fora da curva total. Ele é um cara louco que eu piro, assim. Mas acho que pelo lado mais, vou falar assim, mais técnico, mais louco, assim. Eu acho que o Yuri é um cara... Que seria... Os caras que que você olhava no estúdio, assim, cantando, você ouvia, né? Cantando sozinho, assim. Você fala, caralho, esse cara canta pra caralho, mano. Insano. Que animal. Pronto, velho. Não vou pensar mais. Se eu pensar muito... Vamos lá. Essa aqui é legal também, ó. Se você tivesse que escolher só um trabalho, guitarrista, DJ ou diretor audiovisual? Guitarrista. Guitarrista? Esse seria o primeiro, assim. Mano, eu amo tudo. E tanto que eu faço tudo. Né? Nunca consegui abandonar nenhum outro. Às vezes por um lado financeiro, sim. Né? Mas às vezes eu já tive crises de falar, puta, eu não quero mais trabalhar com vídeo porque eu quero ser músico. Já tive. Nossa, mano, minha mulher que diga. Eu já passei umas crises pesadas na última década aí, nos 35 para 3, entrei numas crises fodidas, assim, de falar, mano, eu não posso mais fazer isso, eu preciso medicar. Sabe, foi quando eu comecei a aprender produção de música eletrônica. Eu falei, mas se eu não vai me dedicar todo dia pra essa porra, eu não vou ser bom nunca. E não sei o que, não posso mais ficar pegando os trabalhos de edição, de meses de edição. E entrei numa crise que eu falei, não quero mais fazer isso, não quero mais fazer isso. Mas eu gosto de fazer isso, cara, no fundo, sabe? Eu me realizo também fazendo umas paradas boas, assim. Eu não gosto de fazer trampo ruim, é chato. Depois eu fui entendendo. Qual que foi a ideia? Tipo, chato de pegar um trampo mala, de comercial, assim, eu digo, de marca, de corporativa, assim, que você tem que fazer um bagulho, editar, e o cliente fica pedindo pra você refazer 30 vezes. Mano, isso aí me mata. Entendi. Mas, por exemplo, eu fui fazer agora... Acabei de voltar de 2 semanas que eu fiquei com a Pitty na estrada, fazendo os aftermovie dos shows dela. Mano, uma puta realização pessoal. Foi animal, porque eu tava também inserido num universo que é o universo que eu amo, a estrada, um show, uma puta estrutura, né? Que ela tem uma puta estrutura, puta busão, da hora, tudo amigo, tudo puta clima massa. E eu me realizei muito fazendo esse trabalho. Que animal.
Então, sabe, não é que eu não... Eu já me entendi, já passei por essa fase, já me entendi que eu gosto. DJ também, é uma coisa que me realiza muito. Puta, só você me ver tocando que você vai falar, mano... Muita gente vem me falar isso, falando, mano, sabe o que é legal de você tocando? Porque você tá gostando de estar fazendo o que você tá fazendo. Já muita gente vai me falar isso. Mano, você é diferenciado porque você tá gostando. A gente olha pra você e você fala assim, mano, esse cara tá gostando tanto da música que eu começo a gostar também. Que né? animal. Mas, mano, não tem jeito. Guitarrista. Quando eu tô com a guitarra na mão, é a hora que eu falo assim, esse sou eu. Caralho, tá sua essência no rolê, na real. não tem, mano, não tem jeito. Então, assim, poderia até tocar em outro tipo de música, assim, sabe? Eu tocaria numas bandas mais eletrônicas, com menos guitarra, fazendo uns rolê. Eu tô até com um projeto com a Dani de fazer um negócio mais eletrônico. Tem umas guitarras, tem música que não vai ter guitarra, mas tem guitarra, tá ligado? Tem que ter. Eu não, então eu acho que hoje é o que eu menos faço. Infelizmente. Caralho. Porque o Maguarbs é uma banda que eu falei que toca pouco, todo mundo trabalha que nem uns condenados e né, a gente tem muito espaço, porque é uma banda pequena, uma banda fora da curva, total, assim, de som, né, de tudo. Mas quando eu tô lá e ponho a guitarra na mão e dou o primeiro acorde num show, Já amigo, era. é foda, cara. Caralho, não tem, que louco, mano. É doido. Sabe? Aquela hora que Sei. você olha e fala assim, mano, esse sou eu, mano. E aí... Que animal. Cara, agradeço por você, a Da gente hora. fica por aqui. Mano, que história surpreendente. Você passou por várias coisas loucas, várias paradas animais, mano. E, Legal. tipo, e você se arriscou em várias aqui, só a gente conversando. Aqui você vai. Pô, que Isso massa. é muito louco, tá ligado? Não é todo mundo que se arrisca do jeito que você se arrisca. E eu acho que você tá aqui hoje porque você se arrisca, tá ligado? Foda-se, vou. E isso é muito da hora, mano. Isso aí tem que deixar de exemplo pra galera aí, que eu acho que foi uma parada Obrigado. louca sua. E eu agradeço você. Quer deixar seu arroba? Meu arroba é FBRZ. Meu nome sem vogal. E é ali, Instagram é o que vale, né? Não tem mais Exato. Facebook. TikTok acho que é... Não, o TikTok é Fabrizio_Music, que era o nome que eu tinha na Twitch e tal, enfim. Mas Instagram, né? @FBRZ. E, mano, obrigado, cara. Obrigado pelo convite. Como eu disse, eu amo contar história. A gente fala campeonato de mentira, né? Quem vai contar mais mentira? A nossa vida, o que a gente viveu, ninguém tira, né, mano? Você pode querer várias coisas, você pode, tipo, lembrar de várias coisas ou tal. Alguém pode te julgar por que você fez ou o que você não fez, mas, cara, o que você fez, o que você conquistou, ninguém tira, mano. Tá lá, tá escrito, Exato. tem prova. Você perguntar aí na rua, tudo que eu contei aqui é verdade, sacou? Então... Eu também tenho o maior orgulho de tudo isso e ouvir você falar isso também me dá até um arrepio, assim, cara. Que Da hora da demais. Muito obrigado. Valeu Eu demais. agradeço. Obrigado. Valeu, é nóis. Valeu, galera. Fui.